Meu nome é Nicolau, sou sargento da Força Aérea, voando o Sapão, possuo em torno de 3.000 horas de voo e sou apaixonado por esse helicóptero. É um helicóptero de fácil manutenção, foi projetado para a guerra, especificamente para a Guerra do Vietnã, onde foram fabricadas 7.000 unidades desse helicóptero, que realizaram esses helicópteros 36 milhões de saídas. Ou seja, são números como esse que transformam esse helicóptero numa lenda. Aqui a gente tem um componente básico do helicóptero chamado de transmissão principal. Esse componente aqui é ele quem faz o intermédio do motor para o rotor. Ou seja, ele absorve a potência do motor e transmite essa potência para o rotor principal. Esse rotor principal é quem vai gerar sustentação, tração e manobrabilidade para o helicóptero. É o seguinte, quando a gente fala em turbina, existem dois tipos de motor. O motor a combustão interna, que é o motor a pistão, que é utilizado na aviação leve, e o motor a jato, também chamado de turbina. O motor que a gente utiliza no helicóptero, no H1H, é o motor a turbina, é um T53L13B, esse tipo de motor aqui. O fabricante originalmente é a Lycoming, mas hoje em dia esse projeto já é de uma outra firma, eu creio que da Honeywell. Mas é o seguinte, quando se fala em turbohélice, por exemplo, imagina-se o quê? Um motor como este, que é turbina, tendo uma caixa redutora à frente e uma hélice. Normalmente para aviões de médio porte ou então de treinamento. Especificamente esse motor aqui, ele é um motor altamente confiável e potente. Altamente confiável por quê? Porque ele possui um reduzido índice de incidentes em função das milhões de horas de voo voadas. Não só por nós aqui na Força Aérea Brasileira, mas também em outras várias forças aéreas do mundo e em operadores civis também. Existe mais ou menos desses motores voando hoje em dia um número de 1.200, deste mesmo modelo aqui, tá ok? É um motor que foi fabricado originalmente para a guerra. O motor que é fabricado originalmente para a guerra, ele tem que ser instalado e retirado com facilidade. Ele tem que ser mantido com pouco suprimento. Ele tem que ter a manutenção otimizada e facilitada. É um motor super confiável. A gente voa monomotor em cima da selva amazônica, mas entre nós mecânicos e pilotos não existe esse temor de se voar monomotor. A nossa confiança nesse motor, ela é total e irrestrita. A manutenção do helicóptero, desse motor em específico, ela é muito simples, é uma manutenção que não requer cuidados especiais. Normalmente em inspeções do motor, nós trocamos o óleo, trocamos os filtros de óleo, os filtros de combustível e fazemos pequenas regulagens. Essas pequenas regulagens são regulagens normais para uma inspeção que é feita para esse motor. Não existem nas inspeções normais o uso de ferramentas especiais, gabaritos complicados, nada disso. O uso desses equipamentos é para uma inspeção específica a cada 2.400 horas. Ou seja, do instante de já inspecionado nessas 2.400 horas para as próximas 2.400, nós temos a total facilidade de não empregar ferramentas especiais. São ferramentas de uso comum, suprimento de uso comum. Esse motor ele tem a potência de 1.400 SHP. SHP é Shaft Horsepower, é a potência aplicada no eixo de saída. Só que a transmissão desse helicóptero em específico limita a potência desse motor para 1.100 SHP. Eu me formei na Escola de Especialistas em 1993 e tive a felicidade de escolher a única vaga do 7º do 8º. Eu vim para Manaus motivado por esse helicóptero, por achar que ele é uma lenda dentre as aeronaves de asa rotativa que existem no mundo. Só para se ter uma ideia, metade dos helicópteros, mais da metade dos helicópteros que existem no mundo, de todos os modelos e em todas as quantidades, é fabricado pela Bell, a mesma fábrica do Sapo. Então eu interpreto que é uma lenda, é um helicóptero que é respeitado e conhecido em toda a face da Terra. A minha paixão por aviação, em geral, ela nasceu comigo, eu creio isso, que desde moleque, desde criança pequena, eu sempre quis trabalhar com aviação, eu sempre quis mexer
com motor e sempre quis trabalhar com ferramentas. Com um pouco mais de maturidade, aos 13, 14 anos, eu me inteirava das revistas que existiam nas bancas, dos manuais que eram lançados. O meu pai era militar, então eu tinha um certo acesso à pista lá de Barbacena, em Minas Gerais. Eu sempre vi programas de televisão, então a minha paixão ela é natural. Por esse helicóptero em específico, ela já existia com os filmes que eu assistia do Vietnã, e ela cresceu realmente quando eu me tornei profissional na Força Aérea, que eu me tornei especialista em aeronaves e vim trabalhar em Manaus com ele, que voa uma referência. No meio dessa selva linda amazônica, a gente tem uma diversidade cultural, social, uma diversidade étnica muito grande. E num certo instante, eu decidi que eu não podia deixar essas minhas viagens passarem em branco. E eu gostaria de ter isso registrado para um dia contar para um filho, para contar para os meus amigos, para relatar para os meus pais o que eu faço longe de casa. Bom, eu não sou fotógrafo profissional, eu possuo uma boa máquina, ela é um pouco antiga, mas é uma boa máquina, uma máquina Nikon. E munido de alguns bizus de conversas com outras pessoas, de alguns fotógrafos profissionais e muito pouca coisa em revista ou livro, eu parti para campo munido da minha câmera e muito filme e a minha paixão por esse lugar. Então eu tenho registrado num acervo aí de praticamente 5.000 fotografias a vida do indígena, os animais, a selva amazônica, o rio. Eu tenho, lógico, dessas 5.000 fotografias, muito mais da metade, uns 70% talvez, é do helicóptero. De cima, de baixo, do lado, de um outro, para cima, para baixo, de lado do outro de novo, voando em terra, em formação, sozinho, foto do motor, de trocas de motores, de manutenção, dos amigos e da interação que o helicóptero faz com o ribeirinho, da interação que o helicóptero faz com o indígena, porque eu também costumo dizer, além daquela frase que a gente tem o prazer de voar lenda viva no tapete verde, eu digo que nos Amazônidas interiores pousa o sapo, um misto de curiosidade e esperança, que fica na lembrança do ser por seus homens aguerridos no cumprimento do dever. Essa aí é o principal lema do 7º do 8º. A gente costuma se caracterizar como apaixonado, porque todo mundo gosta de estar no meio do mato, de estar ajudando o próximo. O nosso senso de utilidade é muito grande e o helicóptero proporciona isso para a gente. Uma das recordações que eu tenho foi de ter sido acionado num sobreaviso para resgatar um pessoal que caiu num pequeno monomotor de Boa Vista para uma comunidade indígena. Então, há 12 anos aqui no 7º do 8º, foi o meu primeiro resgate real, onde a grande maioria das pessoas que já foram acionadas foram buscar corpos, né? Foram acidentes que não tiveram sobreviventes. E eu, graças a Deus, tive a felicidade de resgatar pessoas vivas. Então foi um momento ímpar na minha carreira, foi um momento único, onde o meu senso de utilidade ele atingiu o seu ápice, onde eu vi que, por menor que seja a minha ajuda, que não é pequena, mas por menor que ela seja, ela faz parte de um contexto muito grande. E uma outra recordação que eu tenho é que, certa feita, fazendo vacinação no rio Purus, ali nos entornos de Lábrea, uma comunidade muito particular chamada Zuruahá, foi até alvo de algumas reportagens há algum tempo atrás pela Rede Globo. Esses índios têm um modo muito particular ainda de viver e um modo muito particular de ser, como nos seus antepassados. E nós fomos resgatar uma criancinha recém-nascida que, por um motivo cultural do chefe da comunidade lá, o chefe da aldeia, ele queria esquartejar a criança. Então, os missionários que residiam na comunidade, entre aspas, sequestraram essa criança, levaram para o mato, abriram uma clareira digna de aplauso e a gente, de última hora, a gente se desviou um pouco da missão da saúde, autorizado por eles, para fazer o resgate dessa criancinha, que ela tinha apenas 6 dias de vida. Então a gente fez esse resgate, pousamos no hospital de Lábrea com todo sucesso. A criança, depois nós tivemos notícia de que ela estava bem, de que ela tinha saúde total. E novamente eu insisto, por menor que seja a nossa participação num evento como esse, a gente se sente muito engrandecido, muito honrado de fazer parte de uma tripulação que ajuda as pessoas, aquelas que realmente necessitam. O design dele, o
o desenho do sapo, é único. Inclusive esse nome de sapo vem do desenho dele. Até mesmo uma visão de cima, a gente vai verificar que ele tem o formato de um sapo. É um helicóptero espetacular. Tem uma tecnologia que está um pouco defasada em relação à tecnologia atual, afinal de contas ele foi projetado para o Vietnã. Mas pilotos de helicóptero, operadores de helicóptero que voam outras máquinas, mais modernas até, tem esse helicóptero como referência. E a referência mais carinhosa é sapo, sapão, H, né? É uma cachaça. Eu costumo dizer que voar esse helicóptero é uma cachaça.